Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais essa videoaula aqui no meu canal. Eu sou o Matheus e hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente consegue tratar esse erro aqui, né? Não só esse, como outros de várias fórmulas aí que podem acontecer e que acontecem no Excel, né? E aí hoje eu vou ensinar para vocês como exemplo a PROC-V. E aí eu vou mostrar para vocês por que eu estou usando a PROC-V, que dá para fazer uma brincadeirinha com essa função se erro que nós iremos aprender hoje, que é sensacional. Então vamos lá. Sabemos que por que a PROC-V nos retornou esse erro? Porque ela não encontrou o valor que a gente está procurando, né? Então essa PROC-V aqui, a PROC-V, ela faz uma procura na vertical, né? Isso condiz o nome dela, PROC-V. Então a gente fez uma procura na vertical na base 1, beleza? E aí, pessoal, esses dados que retornou hashtag n/d, ele não se encontra naquela base. E aí, como que a gente pode, por exemplo, deixar de forma mais apresentável aí, talvez em um relatório que você precisa fazer o tratamento para apresentar para o seu gestor, enfim. Como que a gente pode fazer? A função se erro, ela já diz, olha só, se é erro. Retorna o valor se é erro, se a expressão for um erro. Ou seja, caso contrário, né, retorna o valor da expressão. O que ele quer dizer aqui? Se esse aqui for um erro, a gente pode definir o que a gente quer que apareça no lugar. Mas se não for um erro, ele continua mantendo o que aparece aqui. Então, por exemplo, a gente vai fazer essa função aqui, Alexia. Alexia, ela foi encontrada na base 1. Então, a se erro, ela tem que me retornar Alexia. Mas aqui, essa pessoa do ID 78 não foi encontrada na base 1. Então, ela precisa retornar a minha alteração. Certo? Então vamos lá. Vamos fazer aqui para ficar de forma mais simples por enquanto. Depois vai ficar um pouquinho mais complexo, mas vocês vão entender e vão tirar de letra. Então vamos lá. Vamos digitar a função se é erro. Então ele já diz, ó, um valor e o valor se for erro. O que ele quer perguntar aqui para nós? Qual que é o valor que você quer que eu altero se ele for um erro? Então o valor que eu quero, pessoal, é essa célula aqui, certo? A célula B2. Beleza. Ponto e vírgula, o que eu quero que apareça no lugar dela? Então eu vou dizer assim para a função se erro, ou se erro, se esse erro aqui, se aparecer um erro nessa célula, eu quero que você me coloque então não encontrado. E aí, para a gente digitar um texto dentro de uma função, pessoal, muito importante isso, a gente sempre precisa colocar o aspas antes e depois, tá bom? Então abri aspas, vou colocar aqui, ó, de forma até maiúscula, não encontrado, fecha aspas, fecha parênteses. Olha aqui, pessoal, que bacana. Ele me retornou o não encontrado. Por quê? Ele já identificou que isso aqui é um erro. Vamos arrastar mais um pouco, ó. Beleza. Ele identificou também que é um erro, mas e esses outros aqui que não é erro, ele manteve para mim. Lembra lá da função? Olha só. O valor e o valor se for um erro. Então ele só vai adequar esse não encontrado que eu defini se for um erro. Como não é um erro aqui para Alexia, Larissa e Aliana, ele manteve. Vamos arrastar até o final. Olha que bacana, pessoal. Vamos colocar aqui só os erros, né, que a PROC-V nos trouxe. E olha que legal. Tudo não encontrado. Beleza, Matheus. E como que eu faço isso dentro da PROC-V? Então vamos lá. Vamos deletar essa função aqui. E agora eu vou mostrar para vocês de forma bem simples, tá, pessoal? Como a gente já abriu uma função aqui, uma fórmula que é a PROC-V, eu não preciso selecionar igual novamente, tá bom? Então aqui, ó, sempre que você for colocar uma função junto com outra, no caso aqui, a se erro, ela precisa ir atrás da PROC-V. E eu vou mostrar para vocês o porquê, ó. Como já tem um igual aberto aqui, eu só vou digitar se é erro, vou dar um tab, beleza? E aqui ele já está nos perguntando de novo o valor que a gente quer selecionar e se ele der erro, o que a gente quer que apareça, certo? Se nós já fizemos uma PROC-V aqui, você concorda que essa PROC-V é o nosso valor, certo? Uma vez que nós já temos o nosso valor pré-definido, que é essa PROC-V já inserida, então eu só digito um ponto e vírgula após a PROC-V, beleza? Então, o meu valor, que é a PROC-V já feita, está tudo certo. Ou seja, eu já falei assim para o se erro, o meu valor é a PROC-V. Se essa minha PROC-V retornar algum erro, aí eu quero que você muda para, vamos colocar novamente, aspas, certo? Não
não encontrado, fecha aspas e fecha parênteses. Dei um enter e olha só que legal, ele já aparece na mesma célula. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para baixo e olha que bacana, pessoal. Ele já nos trouxe aqui, ó, tudo que deu erro, ele já converteu para mim como não encontrado. Legal, né? E agora, qual que é o bônus aí que eu vou deixar para vocês que é sensacional e vocês vão curtir bastante, tá? Vamos apagar então esse erro novamente, tá bom? Vamos fazer do início aí para vocês pegarem direitinho. Ó, Ctrl C, Ctrl V para baixo, beleza, retornamos o erro normal. O que que dá pra gente fazer, pessoal? Possa ser que em algum momento da vida de vocês possam pegar um relatório enorme e que esses relatórios vocês precisam extrair de bases diferentes, né, de plataformas diferentes, né? E aí, por exemplo, possa ser que a pessoa relacionada ao ID 78, ela não esteja na base 1. Pode ser que ela esteja na base 2. E olha só ela aqui. Beleza, Matheus, eu tenho várias bases diferentes, que eu jogo lá no Excel na base 1, na base 2, porque eu extraí de plataformas diferentes, mas eu quero puxar o nome dessas pessoas, né, desses IDs, num lugar só, com a mesma PROC-V. Como que eu faço? Aí entra esse bônus bacana, pessoal. Vamos lá. Então, como que a gente faz para fazer com que a minha PROC-V, né, ela procure na base 1 e na base 2 ao mesmo tempo? Eu vou fazer o seguinte, usando a função se erro, hein, pessoal? Olha que bacana. Então, nós aprendemos que para nós inserirmos o se erro aqui, eu vou sempre inserir após o igual, uma vez que eu já tenho um igual, certo? Porque eu já abri uma função antes. Vamos colocar o se erro aqui. Lembra que eu falei para vocês que é muito bacana essa fórmula? E até no meu vídeo no TikTok eu coloquei, né, que essa fórmula é muito poderosa. Por quê? Se eu estou falando assim para ela, se erro, esse é o meu valor, beleza? A PROC-V já selecionei o meu valor. E aí ela está perguntando para nós, né, novamente, ó, o que que você quer que eu faça se eu encontrar um erro? Tá, então já que você está me perguntando o que quer que eu faça, eu sou ousado, eu vou fazer uma outra PROC-V, por que não? Então você faz uma outra PROC-V aqui, pessoal, olha só que legal. E aí a gente seleciona o mesmo valor procurado. Porém, a minha matriz tabela, eu já sei que eu não encontrei esse cara na base 1, né? Mas imagine, pessoal, aqui é um exemplo, aqui está mais simples. Mas imagine vocês com uma base enorme, abas, bastante abas aí. Então dá para você fazer o seguinte, então a gente não sabe, né, se está na 1, se está na 2, diversas pessoas, enfim. Mas aqui eu já sei que eu não encontrei na base 1 e eu só tenho duas bases, né? E aí eu vou também ensinar para vocês o seguinte, e quando não encontrar na base 1 e na base 2, o que que a gente faz? Certo? Então, calma lá, vamos manter o raciocínio aqui. Então a PROC-V, eu coloquei um se erro aqui antes da PROC-V, falei que falei assim pro se erro, o meu valor é a PROC-V, beleza? E aí ele me perguntou, beleza, Matheus, entendi que o valor que você quer que eu transforme, caso eu encontre erro, é a sua PROC-V. E se der erro, o que que você quer que eu faça? Beleza, se erro, eu quero que você me faça uma outra PROC-V. Porém, pessoal, a minha matriz tabela, uma vez que eu fiz uma PROC-V para a base 1, agora eu vou fazer para a base 2, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar ponto e vírgula 2, porque nós queremos encontrar o valor da segunda coluna condizente ao valor da coluna A, que nós selecionamos na aba se erro, beleza? Ponto e vírgula 0, porque eu quero um valor verdadeiro, fecha parênteses. Aqui eu fechei o parênteses da PROC-V, agora eu vou fechar o parênteses do se erro, vou dar um enter, pessoal. Olha só que sensacional, ele trouxe para mim o Mauro, mas o Mauro não está na base 1, olha só, o Mauro não está na base 1, mas o Mauro está na base 2, olha ele aqui. Então eu volto no se erro, vamos arrastar essa fórmula aqui e olha só que bacana, pessoal. Ele trouxe todas as informações para mim, certo? Então, quando você tiver esse tipo de situação aí que você precisar procurar, né, e trazer o valor tudo num lugar só, use essa formulinha mágica aqui, que eu tenho certeza que vão ajudar muito vocês, tá bom? Você coloca então a se erro e aí você mostra para ele, no caso aqui, que a sua PROC-V já é o valor, né, como exemplo nós utilizamos, e aí sempre que ele te perguntar o valor se erro, aí você coloca, eu quero fazer uma outra PROC-V.
Beleza, Matheus, mas aí para nós finalizarmos, né, como eu falei para vocês, e se nenhuma base encontrar, né? Vamos supor que esse Mauro aqui, pessoal, vamos dar um delete, ele também não está na base 2, ó, certo? Aí, pessoal, nós vamos fazer um outro se erro, certo? Então, como assim, Matheus? Eu já falei aqui, eu já digitei uma vez o se erro e falei, olha, se a minha PROC-V der erro, você faz uma outra PROC-V. Ou seja, se esse cara aqui do ID 84 você não encontrar na base 1, procura na base 2, vai que você encontra, né? Só que nós vimos aí, nós deletamos aí propositalmente o Mauro, né? Só para eu mostrar para vocês aqui o exemplo. Então o Mauro aí, que nós sabemos que é o da ID 84, ele não condiz a nenhuma base, né? Vamos supor aqui que a gente não sabe que é o Mauro, né? A gente está precisando, a gente está procurando aí a pessoa condizente ao ID 84 e ela não está na base 1 nem na base 2. Então, para eu brincar de forma mais clara aqui, então eu vou fazer um outro se erro. Beleza? Então, o meu valor agora, pessoal, vai ser tudo isso aqui. Ou seja, eu vou falar assim, o se erro, vamos chamar de se erro 2. Se erro 2, se toda essa função aqui der um erro, ponto e vírgula, então você faz o seguinte, vamos mudar o não encontrado, vamos colocar aqui, não existe em nenhuma das abas. Ficou meio grande, mas só para vocês verem aí de forma mais clara, tá bom? Fecha parênteses, dou um enter. Olha que legal, pessoal. Vou arrastar aqui minha fórmula, ó. Olha só, não existe em nenhuma das abas. Ou seja, essa pessoa do ID 84, ó, ela não está aqui, certo? Na base 1, ó, e nem está aqui na base 2. Olha só. Beleza? Então aqui ele trouxe para mim, mesma coisa, vamos fazer um exemplo aqui, a Joelma, vamos só dar um delete na Joelma, olha só, nós sabemos que ela está aqui na base 1 e não na base 2, olha que o Cerro já me trouxe, não existe nenhuma das abas, beleza? Vamos voltar a Joelma para cá. Então, pessoal, essas são as brincadeiras aí, né, entre aspas, que dá para fazer com esse erro. Essa fórmula eu acho uma das sensacionais do Excel, tá bom? Se você gostou, deixe seu joinha, comente aqui o que você achou dessa função e compartilhe com os amigos e não deixe de acompanhar aqui o meu canal, tá bom, pessoal? Que tá no início, mas vai crescer demais aí, eu espero ajudar muito vocês, beleza? Tamo junto e até a próxima.